Olá, sejam bem-vindos a mais um programa dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre inovação e empreendedorismo em Portugal. No episódio de hoje, vamos mergulhar no som do mundo da acústica. Recebemos a Vicoustic, uma empresa portuguesa que é líder em soluções acústicas inovadoras. A sua tecnologia ajuda a melhorar a qualidade do som e a criar ambientes acústicos confortáveis, que podem ser estúdios de gravação, salas de cinema em casa, escritórios ou espaços públicos. E para nos guiar por este universo sonoro e partilhar a visão da Acoustic, temos connosco o seu CEO e fundador, César Carapinha, que com uma sólida experiência em gestão e marketing e mais de uma década à frente da Vicoustic, tem sido a força motriz por trás da inovação e da expansão internacional da empresa, levando as soluções acústicas portuguesas a todo mundo. César, bem-vindo aqui aos Inovadores. É tão bom estar de volta. Exato. Passados tantos anos. Eu gostei muito dos tempos em que trabalhei na RTP, como, não diretamente para a RTP, mas através de outras produtoras, como sonoplasta. E foi realmente uma fase muito gira da minha vida. E que me inspirou também. E na realidade, este estúdio, metade deste estúdio que está aqui, vim eu descobrir depois mais tarde do convite que foi feito, metade deste estúdio foi montado pela Vicoustic. É verdade, daí o meu sorriso. Eu estou felicíssimo de estar aqui, porque por acaso só tinha visto em fotografias. Pronto, e agora tivemos os dois aqui a analisar o estúdio local. Para quem nos está a ver pelo YouTube, consegue perceber que há aqui diversos painéis e todos os painéis foram enviados ou entregues e feitos pela Vicoustic. Então conta-nos lá o que é a Vicoustic. Bem, a Vicoustic é uma empresa de inovação, é focada na acústica, no mercado da acústica, nas duas disciplinas da acústica, na parte do isolamento acústico e na parte do tratamento acústico, porque são duas disciplinas, digamos, distintas. Aliás, aqui no estúdio, até, se quiseres, até posso falar um pouquinho sobre isso, muito rapidamente. Aqui no estúdio temos essas duas disciplinas, ou seja, ali temos o técnico de som, que está separado, está numa sala à parte, não é? E com uma janela em vidro para o podermos ver e ele nos poder ver a nós. Exatamente, e aqui trata-se de isolamento acústico, fazer com que o som não passe de uma divisão para outra. Enquanto que o tratamento acústico trata de sintonizar o som da sala para o seu propósito. Neste caso, estamos numa sala onde é preciso muita inteligibilidade ao nível da voz, porque é isso que se grava aqui, não é? É voz. Mas se fosse uma sala de concertos, ou uma sala de aula, ou um restaurante, a acústica é diferente e o que fazemos é, através de produtos acústicos, sejam painéis, sejam outro tipo de produtos, sintonizar a acústica do espaço. A Vicoustic faz isso. E esse tipo de painéis podem ser, pelo que eu percebo, difusores e absorventes ou mistos, é isso? Sim, podem ser... Qual é a diferença entre cada um deles? Se bem que o nome já dá alguma indicação, mas... Sim, bem, os difusores fazem a difusão do som. Se fizermos uma analogia, por exemplo, com a luz, todas as luzes têm um pequeno difusor que é para não haver concentrados focos de luz no espaço, não é? O difusor faz a mesma coisa com o som. Ajuda a dispersar o som para não se concentrar num único sítio. Sim, sim. E para não criar tanto eco, certo? Para não criar tanto eco, utilizamos absorção, que faz com que a energia do espaço diminua. Ao fim e ao cabo, absorve o som. Absorve. E depois há os mistos. Sim, depois há produtos, até como aquele que está ali atrás de nós. Exato, aquele da madeira das riscas. Que é um produto híbrido, que absorve certas frequências e reflete outras frequências. Neste caso específico, que tipo de frequências é que estamos a falar? Olha, eu não sei de cor, vou ser muito honesto. Se me perguntarem as fichas técnicas dos produtos, eu não sei de cor. Mas sei que este produto foi desenvolvido para voz e é muito utilizado em estúdios de gravação. Um dos produtos, que é, neste caso aqui, o vermelho ali daquele lado, é feito com garrafas de plástico, é isso? Sim, foi uma das últimas inovações. Em 2015, é uma tecnologia que patenteámos. Utilizamos uma técnica de sublimação que é utilizada na indústria têxtil, mas utilizamos para a acústica. Porquê? Porque quando se faz uma impressão ou se coloca um tecido em cima de um material, esse tecido primeiro leva cola, que depois tem substâncias voláteis e que fazem mal à saúde, e deita cheiro também. E quando se faz a impressão cria uma barreira que reflete o som, parte do som. Não reflete todo, mas reflete parte. E quando faz sublimação, a tinta envolve as fibras e faz com que o produto tenha muito mais absorção, tenha muito mais performance. Essa tecnologia foi patenteada por nós chamamos VMT, Virtual Material Technology, e faz com que possamos simular materiais rígidos, como mármores, madeiras, mas que são, afinal, absorventes. Nós só conseguimos distinguir se formos lá tocar. Sim, porque aquilo é uma espécie de uma esponja, não é? Isto é feito do plástico que é reciclado das garrafas de água.
Há uma empresa que transforma esse plástico numa lã, adiciona umas fibras antifogo, essa lã vem para a Vicoustic e nós transformamos nestes painéis que vemos aqui e noutros. A parte da frente, que é o tal tecido, como tu lhe chamaste, pode ter o padrão que nós quisermos. Que não é tecido, aí é que está giro. Exatamente. Aquilo que ali está parece tecido, mas não é. Não é, exatamente. E eu vi algumas que até parecia pedras de mármore, Sim, aquilo sim. pode ter o design Sim. que nós quisermos. E outra coisa engraçada que eu percebi é que estes painéis, os encaixes destes painéis, por trás têm um pequeno espaço, Sim. que também tem uma razão de ser, certo? Sim, no caso deste estúdio foi necessário haver mais performance a nível da absorção e então foi criada uma caixa de ar e essa caixa também é cheia com o mesmo material, sem esta impressão, para não ficar tão dispendioso, e com uma densidade diferente para absorver frequências mais baixas. Então agora que já temos um pouco a noção aqui dos painéis, falando dos clientes que vocês têm, vocês são uma empresa mundial, como eu disse no início, não é só em Portugal que vocês vendem, em termos de dispersão mundial, onde é que estão os vossos principais clientes? Bem, o nosso principal mercado é os Estados Unidos, a China e a Alemanha. Esses são os 3 principais mercados para nós. E que tipo de produtos é que vocês vendem em cada um deles? É cliente particular? São grandes empresas? Estúdios de televisão? Como é que funciona? Bem, nós começámos a fornecer os estúdios de gravação e os técnicos de som. A Vicoustic apareceu numa altura em que os equipamentos de áudio começaram a ficar baratos o suficiente para as pessoas fazerem home studios. E ao fazer um home studio, depois havia sempre a necessidade de tratar a acústica do espaço. Essa foi a oportunidade de negócio que identificámos. O problema é que os produtos para colocar em casa que havia no mercado eram horríveis, eram mesmo feios. E daí surgiu o Vicoustic, que pronto, nós queríamos ter produtos acústicos, mas que fossem visualmente agradáveis e que não chocassem, digamos, na decoração, por exemplo, de um espaço. A Vicoustic começou assim e um dos primeiros produtos que incorpora a madeira é mesmo este, que está aqui atrás, que é chamado Wavewood, que depois na altura Que é um painel, para quem não nos está a ver, é um painel de madeira com umas riscas verticais e um material qualquer absorvente por trás, não é? Sim, já sofreu muitas evoluções desde a primeira versão, mas a primeira versão era simplesmente uma placa de madeira rasgada, Cortada aqui. Sim, com riscas verticais. E tinha uma espuma de poliuretano por trás. Pronto, este produto evoluiu para versões diferentes. A que está aqui já não tem poliuretano. Nós tentamos fugir ao poliuretano porque o poliuretano emite VOCs, que são substâncias que se alojam nos nossos pulmões e não são boas para a saúde. Muito bem, então, mas em termos de clientes, indicaste que ao princípio começaram a olhar para estúdios e depois para o cinema em casa. Foi muito orgânico passar os produtos dos estúdios para os cinemas, porque as pessoas que gostam de cinemas e também os audiófilos gostaram da estética dos produtos e começaram a pedir. Portanto, a segunda divisão da empresa acabou por direcionar os produtos para o mercado do Hi-Fi e do home cinema. E depois, de uma forma muito natural, chegámos à arquitetura, não é? Aos designers de interiores. E muitas vezes já projetam as casas a pensar... Não. A ter isso em consideração? Não, normalmente não. Os arquitetos normalmente não pensam muito na acústica. Tem uma visão muito visual. É verdade. E depois o problema aparece, e ainda bem que a Vicoustic existe para corrigir. E lá vai resolver a situação. Eu, por acaso, aqui na pesquisa, vi uns quantos vídeos de várias pessoas que falavam sobre a Vicoustic, e um deles até era um inglês que vivia cá em Portugal e que tinha adquirido o vosso sistema, e ele mostrava o passo a passo da sala dele, e aquilo fazia eco por todos os lados, porque depois ele ainda tinha escadas, aquilo era um eco assustador, e ele foi mostrando que ia colocando diversos tipos de painéis, os difusores e os absorventes e os mistos, e foi melhorando, inclusive ele até chegou para painéis nas escadas, e a diferença do antes e do depois era brutal. Para nós que somos aqui profissionais de televisão e rádio, sabemos a diferença que há quando se utiliza estes materiais ou não, mas para o comum dos mortais as pessoas não sentem. Vocês em Portugal acham que há essa noção? Não há muito. As pessoas sabem que tem um problema. Por exemplo, quando vamos a um restaurante e está muito barulho, sabemos que estamos incomodados, mas a maior parte das pessoas não percebe que é um problema de acústica, que está tudo a falar alto porque há muita energia na sala e não há materiais absorventes para tentar diminuir essa energia.
Não há muito essa noção. Infelizmente, nas faculdades não se fala muito do tema. Então, e agora, futuro? O que é que o próximo espaço aqui vem? Expansão, obviamente. Portanto, nós surgimos sempre com uma visão muito internacional. Portanto, das nossas vendas, para aí 99% é exportação. Apenas uma coisa muito residual aqui para Portugal. E a segunda fase é licenciamento da marca, um bocadinho como faz a Disney, não é? Tem o licenciamento da marca nos países-chave. Já conseguimos na Índia, que foi o nosso primeiro licenciamento. Pronto, e agora estamos a olhar para os Estados Unidos e para a China. Então vamos ouvir falar mais sobre isso na segunda parte. Okay. Esta primeira parte termina. Muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Foi um prazer ter aqui, muito sucesso para vocês. O prazer é meu, estou mesmo contente de ter vindo cá. Muito bem. Eu e o César Carapinha vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, já sabem, subscrevam o canal nas redes sociais ou nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio. Estou continuando agora aqui na segunda parte e falando sobre esse licenciamento e significa exatamente o que é o licenciamento? É negociado caso a caso. No caso do nosso parceiro indiano, o que licenciámos foi a tecnologia do VMT. Ou seja, eles permitido fabricar este produto ao abrigo da nossa patente e eles comercializarem este produto na Índia e venderem para outros mercados. Portanto, eles têm que cumprir, em termos de construção do material, as mesmas regras que vocês têm para e cumprir o que está dito, que está indicado na patente. Sim, todos os requisitos técnicos ao nível da qualidade têm que ser cumpridos. E para já só tem isso na Índia, mas prevêem fazer no futuro mais sítios, é isso? Sim. E já têm negociação em algum sítio? É segredo. Mas okay. Temos, claro. Agora, falando aqui sobre o detalhe, vamos fingir que eu sou tenho uma casa, uma vivenda, sou um americano, faz de conta, tipicamente eu vejo isto mais na América okay. E quero criar uma sala de cinema. Como é que funciona o processo? Eu entro na minha sala e detecto que tenho um eco brutal, aquilo é horrível e tem tudo mais condições e quero uma sala como deve ser em termos de acústica. Porque muitas vezes as pessoas compram um sistema de som XPTO, não é? Com colunas 2x1, 3 ou 5x1, ou o que seja. Para quem não sabe é o número de colunas, né? Duas colunas que vêm de som e depois temos o subwoofer à frente, ou temos várias colunas espalhadas pela sala e de repente apercebo-me que há ali um problema ali de som e não sei bem como é que funciona e necessito de ajuda. Normalmente, como é que funciona? Vem alguém fazer um estudo acústico da sala e propor melhorias, eu vou à loja e compro. Como é que isto funciona? Onde é que eu encontro este tipo de coisas? Pode chegar a esse ponto. Pode chegar ao ponto de ter que ir alguém fazer uma medição. 90% dos casos, se for tratamento acústico, não é necessário. Nós já temos tanta experiência que basta ter a planta e ter as medidas exatas e saber que materiais existem dentro da sala que conseguimos fazer uma aproximação muito, muito perto do real. Mas há casos onde é preciso medir. Por exemplo, aqui tivemos que vir medir, não é? Para ter a certeza que não falha nada. Isto é um estudo profissional, aqui não pode facilitar, não é? Claro. E acontece-nos às vezes ter que mandar uma equipa, metê-la no avião e fazer uma medição noutro país. Normalmente, quando são projetos de isolamento, é obrigatório fazer medições, porque o isolamento está muito dependente da construção, não é? E aí tem que se medir, porque nós não sabemos bem o que é que está dentro das paredes. Muitas vezes as plantas não correspondem ao que está construído e não podemos confiar naquilo. Mas no caso do tratamento acústico, a forma mais fácil é dirigir-se ao nosso site e comprar um projeto. Portanto, a pessoa pode submeter o seu projeto, custa entre 50 e 150 euros, é ridiculamente barato. Serve só de filtro para as pessoas não estarem a pedir projetos só para pedir. Nós obviamente perdemos dinheiro com cada projeto que fazemos, porque o nosso objetivo é vender os produtos. Com esse projeto o cliente recebe um aconselhamento do que Mas quando já agora, só para perceber essa parte do projeto, quando eu coloco o projeto, que informação é que eu tenho que colocar? A planta da casa, ou da sala neste caso? Fotografias e medidas, e onde é que eu quero colocar o sistema sonoro e as pessoas onde é que se vão sentar, esse tipo de informação. Sim. Depois obviamente a nossa equipa comunica com o cliente e pergunta, olha, quais são os seus gostos, o que é que vai fazer, e já temos tanta experiência, por exemplo, na área do Wi-Fi, que até perguntamos quais são as colunas.
Qual é a marca específica sim. da coluna? E o modelo. Ok. E há diferença se eu fizer as chamadas 2x1 ou 5x1, ou seja, se tiver só duas colunas à frente e o subwoofer, ou se tiver colunas espalhadas pela sala? Sim, por exemplo, imagina um 5.1, nós queremos ter a sensação de espacialidade. Eu quero que o tiro que vem de trás, venha mesmo de trás. É um bocadinho diferente quando temos um sistema estéreo. Porque aí só vem o som de frente e eu tenho que garantir que não há eco vindo de trás, não é? Neste caso aqui temos que garantir absorção e difusão pela sala toda. Sim, há duas coisas. Primeiro, há aqui, isto é um bocadinho, há um bocadinho um gosto pessoal também do cliente. Há clientes que nos dizem, olha, não quero uma sala muito viva, não quero uma sala muito reverberante. Porque nós podemos fazer a coisa tecnicamente correta e às vezes o tecnicamente correto pode não ser o que o cliente gosta. Certo. Eu tenho um exemplo muito bom disso do meu sogro. O meu sogro é audiófilo e nós fizemos a sala para ele toda tecnicamente como deveria ser e ele achou que a sala estava muito morta. Sim, pá, eu estava habituado a isto muito mais brilhante. Não há problema. Trocamos. Tirar meio dúzia de painéis. Tiramos alguma absorção, temos alguma difusão e pronto, e ficou bom. Mas agora voltando aqui então ao nosso caso de teste que estávamos a experimentar, eu enviei a planta, fotografias, disse mais ou menos o que é que queria, qual era o meu gosto também, vocês interagiram comigo e depois vocês enviam direto. É que eu também encontrei painéis vossos à venda em lojas daquilo que se chama o top the shelf, né? Neste caso numa loja, numa grande superfície e até em Portugal. Como é que depois funciona? Vocês vendem através de revendedores? Sim, nós, depende dos países. A maioria dos países nós temos uma representação. Por exemplo, nos Estados Unidos é a Focal, que é uma marca de colunas e de equipamentos de som. Mas por exemplo, se alguém pedir... Eles têm instaladores. Sim, por exemplo, nos Estados Unidos, depois a Focal será o vosso representante, mas depois há instaladores. Eles direcionam um instalador. Por exemplo, um cliente nos Estados Unidos que submeta um projeto, nós enviamos o projeto para o cliente, enviamos para o distribuidor e o distribuidor encarrega-se de arranjar um revendedor próximo do cliente para lhe vender os produtos e fazer a instalação, se o cliente necessitar de instalação, porque a maior parte dos projetos que fazemos é muito fácil de instalar, do it yourself, digamos assim. Exato, sim, as placas, não sei o nome técnico da coisa, mas este tipo de placas são extremamente leves e lá está, dos vídeos que andei a ver, isto cola-se, isto é colado, nem sequer é parafusado à parede. Depende, umas são coladas, estas não são coladas, estas aqui têm mesmo sistemas de fixação que se podem remover e podem trocar e tudo, mas há muita coisa que pode ser colada perfeitamente. Agora, faz conta que eu sou um restaurante que, como há pouco mencionaste, grande parte dos restaurantes tem problemas sonoros e em Portugal então é assustador. Ainda há pouco estávamos a comentar, eu no dia estive num restaurante e apercebi-me, porque lá está, como somos mais ligados a esta área, temos mais essa noção ou mais essa sensibilidade, e de repente percebi-me que o restaurante tinha muito barulho e um dos truques que se faz em alguns restaurantes é porem o teto falso com pequenos buracos para absorver o som. E naquele caso tinha o teto falso, tinha os buracos, mas por alguma razão, se calhar porque não tinha absorções lá em cima, o som dentro do restaurante era horrível. Vocês também têm soluções para restaurantes? Temos. Não são se calhar estas soluções que nós estamos a ver aqui, são uma coisa mais industrializada? Temos, e é muito fácil tratar a acústica de um restaurante. É fácil e faz-se numa noite. Portanto, nem é preciso parar para fazer obras, nem nada disso. Infelizmente, a acústica é uma coisa que é difícil de demonstrar num catálogo. Não é? Enquanto quando nós vendemos, sei lá, um móvel, é muito fácil a pessoa pôr no site umas imagens. A acústica é difícil de demonstrar. E para demonstrar AB num cliente, num restaurante, temos que fazer a instalação e depois ele tem que ouvir, sei lá, 1 ou 2 horas depois para notar a diferença. Acaba por não ser prático. Mas é muito fácil tratar os problemas na restauração. O caso dos tetos com furinhos, que normalmente nós vemos, eu já vi casos de pessoas que põem esse peladuro perfurado, mas não têm a absorção, porque a absorção é o que absorve. Normalmente põem lã de rocha na parte de cima, só como não está à vista, há muitos empreiteiros que não põem. Por poupar dinheiro. Fica mais barato. Ou seja, os furinhos não estão lá a fazer nada. Aquilo vai lá acima e volta para trás. Claro, chega lá, bate no cimento e volta. Alguma coisa fica lá em cima, mas obviamente não é tão eficaz como tendo absorção.
Nós, nesse caso, vendemos clouds, que são umas bolachas feitas com aquele material, que também podem ser customizadas. Levam só um parafuso. E, por acaso, as nossas até têm um ímã, que quando há estruturas metálicas, e há muitos restaurantes que têm calhas metálicas. Por exemplo, aqui neste caso era muito simples. Chegava ali, encostava ali o ímã e já estava. Exato. Nem era preciso fazer furos. Neste caso aqui já tem estrutura metálica. E acaba por ser muito barato ao metro quadrado. E os donos dos restaurantes muitas vezes não sabem que podem resolver este problema do dia para a noite e com pouco dinheiro. E o problema da restauração, eu já agora já que estamos no tópico, eu vou aproveitar para dizer qual é que é o problema. Como há muita reverberação, perde-se inteligibilidade e as pessoas começam a gritar para se fazer ouvir. Esta mesa grita assim, a outra grita um bocadinho mais. E de repente estamos todos aos gritos. Sim, e depois se nós formos a estudar os níveis, chega a uma gritaria brutal, até que depois todos se apercebem, estão a gritar e baixa um pouco. E depois começa novamente este fenómeno. E se formos ver os reviews no TripAdvisor, por exemplo, a maior parte dos maus reviews dos restaurantes tem a ver com o ruído. É verdade. Não tem a ver com a comida. Sim, mas o ruído é sempre sempre algo mencionado. Portanto, se eu tivesse um restaurante, eu acho que dava uma grande prioridade ao conforto, porque as pessoas, estando num espaço, estando confortáveis, estão ali a consumir. Em teoria. Exato, em teoria. Vocês têm feito muitas instalações em restaurantes ou centros comerciais, por exemplo, também? Temos em Portugal? Olha, em Portugal também, sim. Alguns restaurantes. Temos um portfólio muito giro. Aliás, no nosso site até está um restaurante muito bonito. Agora não me recordo o nome. Mas posso mandar depois o link se quiserem. Certo. Mas tem lá o portfólio de um restaurante muito giro em que foi aplicado precisamente esta técnica. Agora, para o desenvolvimento destes produtos, vocês vão ter aqui alguma investigação e desenvolvimento, até para criar uma patente. Como é que é esse vosso processo de investigação? Bem, há muito trial and error, como se costuma dizer, não é? Tu, na realidade, obviamente, tu vens de matemática, não é? Portanto, sim, eu venho da matemática, não acabei o curso. Sou daquelas pessoas que não chegaram ao fim da faculdade para trabalhar. Eu gostava muito de música, gostava muito de som e física. Eu gosto da área científica, por isso é que na acústica estou assim um bocadinho... Apesar de eu não ser acústico, e não quero ser. E não quero ser de propósito. Se me perguntarem as características técnicas de algum produto, provavelmente eu não sei de cor. Porque eu gosto de ter a visão do cliente e não ter uma visão demasiado técnica. Isso ajuda-me ao nível do crescimento da empresa, porque consigo melhor posicionar-me do ponto de vista do cliente e menos no ponto de vista de quem vende, digamos assim. Abstrair um pouco do detalhe do negócio. Sim. Nós, obviamente, temos acústicos na empresa, temos a equipa de projetos, temos uma equipa de desenvolvimento de produto, surge uma ideia. Muitas vezes as ideias vêm dos clientes e eu agora vou-te surpreender, porque aqueles painéis que estão ali por trás foi ideia da RTP. Então conta-nos lá, como é que sim, isso foi? Aquele produto nós desenvolvemos para a RTP e depois acabou por ser são uma os coisa... painéis que estão atrás são de mim. aqueles e são outros vermelhos que estão no estúdio da Antena 1. E da Antena 3, também há uns. Sim, que são assim, são inclinados. Nós desenvolvemos estes produtos para a RTP e achámos isto tão bonito que, olha, vamos pôr isto no mercado, porque realmente é uma coisa que vale a pena. Que características é que estes painéis têm? Têm muita absorção, número 1. Não têm cheiro. Isto é uma coisa... Parece uma coisa absurda, não é? Mas eu acho que é muito importante, porque depois de se fazer uma instalação, a pessoa quer começar a trabalhar. E não pode trabalhar num ambiente em que cheira a cola, cheira a químicos. Sim, até porque isto, para quem não conhece, estas salas são altamente fechadas, para não haver fuga de som nem entrada de som dos corredores. Portanto, se há cheiros, o cheiro fica e não sai. Claro. Tem dificuldade em sair. Tem muita performance. 90% dos materiais que estão ali são reciclados. Aquilo já foram garrafas de água um dia. E tem a vantagem de serem muito, muito duráveis e não têm problemas nenhuns em ambientes úmidos, nem nada disso. Portanto, são produtos bons. Aliás, eles estão impecáveis. Está ali. Sim, não há manchas, não tem nada. Este estúdio já tem uns anos e está aqui impecável. Então, mas voltando aqui ao tema da investigação e desenvolvimento, portanto, vocês têm... Como é que vocês se dividem? Como é que isso funciona? Então, temos uma equipa que desenvolve os produtos. Muitas vezes vem de requisitos de clientes. Olha, preciso disto. Outras vezes temos ideia. Portanto, nós fazemos brainstormings. Sei lá, já me aconteceu até num sonho ter uma ideia e escrevo num papel
chegamos e experimentamos, olha, não deu nada, então pronto, olha, paciência. Portanto, há muito esta digamos, acontece isto com alguma regularidade. Depois temos um laboratório onde fazemos as nossas próprias medições. Fazemos as medições segundo a norma, mas também fazemos as medições como os produtos vão ser usados na casa do cliente. E eu acho que somos a única empresa acústica do mundo que se dá esse trabalho. Qual é a diferença entre uma e outra? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vamos ver, por exemplo, uma cloud. Não é? Aquelas clouds que nós penduramos nos restaurantes, no teto dos restaurantes, a norma diz que têm que ser medidas no chão. 10 metros quadrados no chão em 2 posições diferentes. Quer dizer, isto é ridículo. Aquilo não vai estar a 10 metros de altura. Exato, não é assim que vai estar no restaurante. Não é? Então nós medimos exatamente como temos no restaurante. Vai ficar no teto, mais ou menos à altura que nós achamos que vai para aquele cliente, quando desenvolvemos um produto para um cliente, e temos a certeza qual é que é a performance real e não o número que aparece, por exemplo, no catálogo. Certo. Para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, para perceber um pouco melhor o que é que queres dizer com clouds, basicamente são uns painéis muito grandes que têm uma forma parecida com uma nuvem, por isso é que lhe chamas cloud, e que vocês colocam ou colado no teto ou a alguma distância do teto, mas que abafa um pouco o som, não é? Que fica cá em baixo. São painéis suspensos. Exatamente, e que podem ter várias cores, várias figuras, podem ter desenhos ou não, até podem ter, eu vi alguns com luzes incluídas, sim. Certo? Mas pronto, continuando aqui no tema da inovação, vocês criaram uma patente para aqueles específicos, têm mais patentes além daquilo? Não, temos desenhos de utilidade, não é? Temos os desenhos dos produtos que desenvolvemos, mas patente mesmo, só temos mesmo do VMT. Daquele. Um dos painéis que vocês têm, eu acho que é um difusor, que são assim pequenos quadrados, quase como se fossem bocados de madeira, mas que na realidade não são madeira, é uma espécie de difusor com vários tamanhos. Aquele desenho foi ao calhas ou alguma ciência por trás? Há muita ciência por trás. Há algoritmos matemáticos e conhecidos da acústica por trás. Não é nada que nós tínhamos inventado. Apenas demos uma forma bonita e pronto, é esteticamente agradável. Qual é o material daquilo? Nós temos esse produto feito em 2 materiais. Um é MDF, que é depois lacado, e o outro é mesmo madeira de faia, que nós compramos muito seca, os touros, e depois aparamos tudo. É feito um trabalho manual incrível naqueles produtos, porque não pode ter absolutamente defeito nenhum, não pode ter nós, não pode ter estaladelas. Era isso que era a minha pergunta a seguir. A qualidade da madeira, o tipo de madeira, o tratamento de madeira... É a melhor qualidade possível que vocês vão encontrar numa madeira, está ali. Mas detalha um bocadinho, que qualidade é que vocês procuram em cada tipo de madeira? Por exemplo, estes painéis que estão aqui, isto é mesmo madeira? Não. Estes não. Não. Estes têm um HPL da Eger, aquilo é termolaminado de alto tráfego. Muito bem, é um desperdício para um painel, hein? Isto é feito para ter no chão e ser pisado todos os dias. Nunca se vai estragar. Nunca se vai estragar. Aquele painel nunca se vai estragar. Os madeira que estávamos a falar, portanto, que qualidade da madeira é que necessita de... Aquela é faia, tem que ser muito seca, ou seja, tem que estar muito maturada, que é para depois não empenar, nem rachar, nem mudar a sua forma. E o facto de ter nós ou não ter nós, o que é que afeta na dispersão ou na... Isso aí é mais uma questão visual até? Sim, é uma questão visual, é uma questão de qualidade. Um difusor tem que ter muita massa para poder refletir o som. Não é? Ou seja, quando a onda sonora bate, ele tem que ser capaz, não absorver, mas sim difundir, portanto, desviar para outro sítio. Podemos fazer uma analogia novamente com uma bolinha de ping-pong. Se deixarmos cair uma bolinha de ping-pong em cima de uma pedra mármore, ela salta mais do que se deixar cair em cima de uma almofada. De uma almofada, exatamente. Portanto, eu nunca conseguiria fazer um difusor com um material fofinho, porque ele não vai conseguir refletir o som. Agora, voltando aqui para a parte dos absorventes, vocês têm vários tipos de painéis, há muita tecnologia aqui por trás criada por vocês, mas em termos de concorrência, começa ou não? Já existem outras marcas que fazem algo similar e eu diria que se calhar da China deverão existir uma série de fábricas a fazer, não digo cópias, mas algo parecido. Se calhar não com a mesma qualidade, mas para quem não conhece, aquilo comem gato por lebre, como costuma dizer. Há pouco disseste-me que a China seria um dos grandes clientes que vocês têm. Sim.
Existe perigo aqui de vocês verem esta concorrência chinesa ou de outros países, se calhar, não é só da China, estou aqui quase como se a China fosse o grande papel, mas existem outros países também que fazem coisas similares. Há perigo aqui de concorrência? Eu diria que a concorrência é boa, ajuda-nos a evoluir, não é? Certo. Quando estamos sozinhos no mercado, acabamos por não evoluir, porque não há essa necessidade. Eu não vejo a concorrência como um problema. A nós motiva-nos. Quando é boa concorrência, para mim é motivador. Atenção. Quando é má concorrência, quando é alguém que chega e copia o teu produto e depois temos que andar em tribunais a chatear porque, olha, fizeste isto e nós temos isto registado, para mim, quer dizer, não gosto de trabalhar... Já vos aconteceu? Já é normal em todos os negócios aparecem sempre os oportunistas, não é? É normal. Mas não vejo a boa concorrência como má, não é? Agora, há aqui um exercício de marketing que é importante porque a comunicação dos valores da empresa, dos certificados, de ter a certeza que é prescrita a quantidade que a pessoa precisa, não é? Que os produtos, se dizem que não ardem mesmo, os números que aparecem nos catálogos são reais e não são inventados, e há muitas... Porque é fácil fazer produtos acústicos, quer dizer, uma pessoa se chegar a um restaurante, olha, vendo-lhe umas almofadas para pôr aqui no teto, aquilo vai absorver o som. Agora, quantas é que vai pôr? Arde ou não arde? Exatamente. Não é? Se aparecer lá o ACT, assim, pá, espera lá, tens o certificado daquilo? Pronto, se calhar não tem. Portanto, quando a marca prova que realmente é competente naquilo que faz, depois as pessoas não se importam de pagar mais. E depois há aqueles que não querem pagar e vão comprar coisinhas mais baratas. E não há mal nenhum, atenção. Antes de ter a Vicústica também comprei umas espumas. Aliás, a Vicústica surge. Eu comprei umas espumas que mandei vir dos Estados Unidos, que aquilo era feito em poliuretano, era feio e horrível e até cheirava mal. E foi aí que eu me apercebi. Espera aí, não há nada no mercado. Não há nada melhor que isto. Tem Isto que é o haver. melhor que se pode arranjar. É verdade, e não havia. E eu, como não sou acústico, fui à procura de um acústico para na altura, depois fazer a empresa comigo. E foi assim que um bocadinho que ao princípio, eu lembro-me, há muitos anos atrás, nas bandas de garagem utilizava-se muitas caixas de ovos. Sim. Era um material absorvente, bocados de cortiça, portanto havia sempre esse tipo e carpetes no chão e tal. Sim, e faz alguma coisa, atenção. Claro. Só que se calhar a pessoa, quando não tem depois conhecimento, pode estar a fazer mal, porque pode estar a absorver frequências que nos interessa ouvir, não é? Depois não sai bem na mistura. Se no sítio onde o técnico está a fazer a mistura não houve uma certa frequência, ele vai tentar compensar lá no equalizador, mas ela está lá. Depois o cliente, quando chega à casa, aquela frequência está mais alta que aquilo que deveria estar. Certo? Certo, exatamente. Pronto, quando não há conhecimento, portanto, ao preço do projeto, 150 €, aquilo não custa nada. É verdade. Hoje em dia gastamos mais do que isso, se calhar, em uma refeiçãozita. Certo, em termos de preços, encher uma sala, se eu quisesse fazer uma sala, só para as pessoas terem noção dos valores que estamos a falar. Mas se eu tivesse uma sala, um chamado cinema em casa, e quisesse pôr meia dúzia de painéis, ou seja, não tenho a noção de quantos painéis é que eu teria de pôr, mas isto tipicamente estamos a falar de que valores? Depende, mas eu diria que com menos de 3.000 € não se consegue fazer um tratamento acústico numa sala hi-fi. E eu estou a dizer sala hi-fi porque pronto, as pessoas vão ter que... têm colunas bonitas, têm cabos caros, isso tudo. Não vão comprar os produtos mais baratos, digamos assim. Mas com, sei lá, se for assim um pequeno home studio numa sala de 15 metros quadrados, com 300, 400 € faz-se a festa. Então, olha, temos de terminar aqui o nosso programa. Olha que pena. E agora tenho aqui umas perguntas que são os pequenos teasers que nós utilizamos nas redes sociais e eu peço perguntas relativamente rápidas. Ok. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Aí, epá, posso dizer duas? Podes dizer duas. Eu sou grande fã do Carl Sagan. Número 1. Eu vou ter que dizer 3. Então. E o Neil deGrasse. O Neil deGrasse, gosto muito deste astrofísico. Essas são duas pessoas que me inspiram. Mas a minha maior inspiração, claro que vem do meu pai. O meu pai deu-me aquela força... Eu venho de famílias pobres, atenção. Ninguém me... Pronto, eles não tinham muitos recursos, não é, para criar mais do que um filho. Eu sou filho único. Aprendi a brincar sozinho, aprendi a descobrir, não é? Eu acho que isto é importante depois quando escolhemos uma carreira,
sermos um bocadinho desenrascados e fazermos um bocadinho tudo. Mas a minha fonte de inspiração foi o meu pai. Eu vi o quanto o meu pai tinha que trabalhar para sustentar a família e pronto, era uma pessoa justa e honesta. E ele é a minha fonte de inspiração. Foi essa a inspiração que tu trouxeste? Foi. Muito bem. Pergunta número 2. Quando é que percebeste que esta ideia da Vicústica ia ter sucesso? Olha, eu acho que foi na primeira feira onde fomos expor, que foi na Feira de Frankfurt. Eu ia muitas vezes à Feira de Frankfurt como comprador. Comprar microfones, comprar produtos para os estúdios de gravação, porque esse foi o meu primeiro trabalho quando saí da faculdade. A minha primeira empresa. E até trabalhaste para a RTP? Pois, ainda fiz uma série de trabalhos na RTP, não é? Como operador de áudio, salvo seja, não é? Sim. Exato. Portanto, tenho algum conhecimento técnico aqui, pronto, nesta parte, a parte da regia, digamos assim. Exato. E quando fazes essa primeira exposição? Quando faz essa primeira exposição, foi engraçado porque não estava à espera de uma reação tão positiva dos músicos. Eles ficaram tipo, para onde é que eu compro isto? Eu, onde é que compras? E caneco. Ok, estava na Alemanha e na altura o meu primeiro cliente era na Suécia, nem sequer era na Alemanha. O meu primeiro distribuidor, assim, mas não te preocupes que a gente arranja já aqui distribuidor na Alemanha. E arranjámos. E depois tive a sorte que nessa feira o técnico de som da Lady Gaga acabou por comprar uma série de produtos e depois aquilo apareceu aí nas notícias e tal. E de repente vocês explodiram. Sim. Isto estamos a falar de que ano? 2007. Quando foi o crescimento? Quando foi este crescimento então desta ideia? Os vossos clientes eram todos internacionais, ao fim e ao cabo? Eram praticamente todos internacionais. Ao fim e ao cabo ainda hoje, não é? Maioritariamente internacional. Com muita pena minha, que eu gostava muito de vender só para Portugal, mas infelizmente não consegue sustentar uma empresa com 70 trabalhadores, não é? Claro, é difícil. Pior experiência com um cliente? Com um cliente não tenho nenhuma história engraçada, infelizmente não tenho. Pronto, a minha pior experiência foi com um sócio. Pronto, que acabou por me enganar, mas faz parte da vida. Mas com clientes não tenho, honestamente. Pronto. Acontece aquilo que acontece em todos os negócios, de alguém que faz uma encomenda depois não compra, depois não paga, ou faz uma encomenda e depois não levanta os produtos. Isso faz parte do negócio. Mas assim, grandes problemas nunca tivemos. Acho que somos uma empresa competente. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Profissionalmente ou pessoalmente? Neste caso seria mais profissional, mas se quiseres dar o exemplo pessoal. A pior asneira? Bem, às vezes confiar demasiado nas pessoas. Às vezes confiar demasiado. Porquê? Já falei, não é? Pronto, acabaram por trair a minha confiança. É um tema um bocadinho doloroso para mim, que ainda é traumático, digamos assim, quando se confia muito na pessoa e depois essa pessoa acaba por trair, digamos. Trair a confiança, muito bem. Última pergunta, onde é que vês a tua empresa, neste caso a Vicústica, daqui a 5 anos? Eu adorava ver a Vicústica cotada na bolsa. Adorava. A sério? A sério, gostava mesmo. É ambicioso, obviamente, mas também não é impossível. É verdade. Muito bem, olha, César, temos de terminar o programa de vez. Muito obrigado por ter estado aqui. Foi um prazer conhecer o homem por trás de todo este estúdio que estamos aqui a gravar. Eu é que agradeço. Foi um prazer elevado a 10, no meu caso, para já porque não tinha cá vindo ainda, porque tenho uma ligação emocional muito forte com esta instituição e olha, e por tudo, pela oportunidade também que me deram. Ora essa, isso na realidade é uma frase a matemático, elevado a 10, nota-se que aí matemática nesse ADN. Confirma-se. Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem estado desse lado também. Para quem nos esteve a ouvir, espero que esta conversa com o César Carapinha nos permita ver com outros olhos, ou neste caso com outros ouvidos, todos os problemas de má qualidade sonora dos espaços que frequentamos, quer seja no local de trabalho, num espaço público ou em nossas casas. Acompanhem mais histórias inovadoras ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, RTP Play ou plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Vemo-nos no próximo episódio.